Serra de Ouro Preto é o divisor natural, né, do antigo termo de Vila Rica, né, o que é mais ou menos hoje o município de Ouro Preto, mas naquela época era muito maior. E essa serra, ela dividia dois distritos importantes, o distrito 7, que era a antiga Vila Rica, e o distrito de Cachoeira do Campo. Então é uma região importantíssima, é uma serra importantíssima, porque ela divide culturalmente. Já que no começo do século XVIII não havia estradas, essa estrada é uma das poucas que haviam, a circulação era feita tendo como base as bacias hidrográficas. O Rio das Velhas, por exemplo, era o caminho natural dos bandeirantes que vinham tanto de São Paulo, que se estabeleciam na região de Sabará e depois subiam o Rio das Velhas até aqui, a região nossa, tanto dos portugueses que vinham pelo São Francisco, desciam até Pirapora, subiam o Rio das Velhas e chegavam na mesma região. E isso fez com que algumas coisas fossem muito diferentes, por exemplo, linguajar, gírias, o tipo de arte que se produziu no século XVIII é muito diferente. Já em 1720 foi construída uma estrada por cima da Serra de Ouro Preto. É a primeira grande estrada de Minas Gerais, ela é uma obra de engenharia incrível, ela foi toda construída em cima da montanha. Tem restos de chafariz, restos de calçamentos, muros de arrimos imensos, né? Só que ela zigue-zagueava demais a serra, ela era muito comprida. Então, em 1782, um grande governador da época, Dom Rodrigo de Menezes, um visionário, quis resolver o problema da distância. Então ele mandou construir uma nova estrada, mais ou menos 200 metros abaixo dessa que eu disse antes, e essa estrada nova, chamada hoje de Estrada de Dom Rodrigo, ela foi toda construída em curva de nível, então ela praticamente não tem subida nem descida, e no meio dela ele mandou construir um chafariz, e nesse chafariz ainda se pode ler o porquê da construção da estrada, e a gente pode ler o nome de Dom Rodrigo de Menezes nela. O outro caminho que existiu era o chamado Caminho do Botafogo, que é mais ou menos onde a BR passa hoje, ligando Cachoeira do Campo a Ouro Preto, a mesma BR que vai de BH para Ouro Preto. Mas essa estrada era completamente intransitável, especialmente nos meses de chuva, ela era muito barrenta, então os quilombolas dominavam aquela região, seria muito difícil qualquer pessoa passar ali sem ser atacado, não só quilombolas, mas também era famosa por malfeitores que viviam ali no supé da serra, né? Então a gente tem conhecimento de alguns malfeitores famosos que habitavam essa região. Qualquer estrada era extremamente perigosa naquela época, então o governador geralmente ele andava com uma comitiva, né? Ele não ia só, era uma comitiva armada. Uma pessoa que fosse só, sem estar armada, era bem provável que ela fosse assaltada.